dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seu saidinha temporária! Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta sexta-feira, graças a Deus. Como diz nosso querido Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira, o fim de semana vem aí. Mas antes do seu fim de semana, temos Vamos chamar obviamente pra festa da piroca. este belíssimo programa para conversar sobre os temas mais crocantes do dia desta sexta-feira. Muita coisa pra gente conversar. Laura Coach fez um roteiro de 286 páginas, parece a Bíblia Sagrada, mas nós venceremos o roteiro todo porque vamos falar sobre Dudu Bananinha e os bolsonaristas nos Estados Unidos tentando pedir punições contra o Brasil. Se isso não é crime de lesa pátria, não sei mais o que é. Falaremos sobre... Tem umas coisas aqui nesse programa, parece que é ficção que a gente está inventando. O Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, colocou prédios públicos para vender. Mas você vai pensar, é um predinho, um negocinho assim. Colocou a Pinacoteca do Estado para vender no site dos imóveis do governo de São Paulo. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Falaremos sobre uma trend maravilhosa dos presos de 8 de janeiro. O que mais que tem aqui? O lançamento da candidatura do André Fernandes em Fortaleza, o Bolsonaro foi lá lavar o pé do Bolsonaro, e tudo isso neste programa. Você, Guilherme Bessa, lavaria o pezinho de Jair Bolsonaro? Nem ferrando, cara. Sai fora. Passar uma Eu aguinha tenho- benta? Não? Tem um pouco de nojinho de pés. Eu Não sou muito gosto. chegado. Ah, não. Pé, não sou. pé bonitinho, pé bonitinho, ajeitadinho, não gosta não? Meu pé parece um... Sabe aquele egg, aquele pão de ovo, assim? Então, parece meu pé. Tipo assim, se meu pé fosse magro, eu usaria, sei lá, 38. Só que Como ele é gordinho, parece um pão. Aí eu tenho que Entendi. dar 40 e todos. entendi. Mas é isso. Bom dia a todos. Hoje é dia do médico obstetra. Dia Nacional do Humorista. E hoje é o dia do Corpo de Engenheiros da Marinha. É curioso, né? Como que só o corpo dos caras tem um dia. É o que eu sempre isso. digo, estou desejando aquele corpo. Que corpo? O corpo de engenheiros da Marinha. Bom dia, meu Guguinha Noblar, tudo bem com você, meu anjo? Tudo maravilhoso, meus queridos Bessa. Meu querido Deluca, estamos aí, ó, procurando no Airbnb aqui se eu consigo alugar um MASP para passar uma noite lá. Não sei, quem sabe, né? Ou quem sabe eu acho aí o Palácio dos Bandeirantes em algum classificados também. Mas virou uma bagunça essa história é muito boa. Estamos aí, mais um dia para rir da política. Traremos ela daqui a pouco, mas começamos com o nosso primeiro quadro, Tá Pegando Fogo. Guguinha, ontem Laura Scofield esteve aqui no nosso N1 da Agência Sim. Pública falando sobre uma reportagem que a Agência Pública publicou, autoria de Laura Scofield, de uma viagem. Você lembra disso, Guga? Que os bolsonaristas foram lá no início de março Claro. para Washington, teve aquele palanque bonito que eles montaram com os adesivos velho colado, o único microfone era o microfone do blogueiro português, lá ó o púlpito. O único microfone era do blogueiro português lá do Fernandes, lá que eu não lembrei o nome do arrombado. Beleza, toda a gente riu, né, porque foi engraçado, os caras fizeram uma coletiva improvisada, não deixaram falar do lado de dentro. Tiveram lá Zé Trovão, Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer, Paulo Bilinski, Bia Kicis, André Só gente Fernandes, qualificada. Mário Frias. O Código Penal todo aqui já foi vencido só na listinha. E coincidentemente na semana onde tem a Semana do Consumidor lá nos Estados Unidos, que é tipo uma Black Friday, né? Então, mas é só uma coincidência. Acontece que ontem a Laura Scofield, da Agência Pública, denunciou que os deputados, entre eles o Eduardo Bananinha, estavam lá para tentar convencer os parlamentares do Partido Republicano que o Brasil não é uma democracia, usando dinheiro público para fazer isso. E veja só, Maravilha. Guga, eles querem que os Estados Unidos... Né, o que eles defenderam lá nas reuniões? Que os Estados Unidos aprovem uma lei para penalizar as autoridades brasileiras sob a justificativa de violação dos direitos de conservadores e que imponham sanções ao país para que a suposta ditadura de esquerda seja derrotada.
O deputado republicano Chris Smith diz que em breve vai apresentar André um projeto Graziano. de lei intitulado Lei Brasileira de Democracia, Liberdades e Direitos Humanos. Os caras foram com dinheiro público, Guga, para os Estados Unidos para pedir sanção contra o próprio país. Se isso não é crime de lesa pátria, o que mais A boca pode tá ser? aberta e eles querem muito E é mais. patético que ele fala que o Brasil é uma ditadura. Se o Brasil fosse uma ditadura, vocês Eles nem estavam voltavam. Vocês ficavam aí ou voltavam para ser recebido pela polícia de algema. Tá aí a ditadura que o cara usa dinheiro público para ir lá queimar o filme do país. E de fato, isso aí, Meu Deus do céu. dependendo da interpretação que for feita, ele está cometendo crime de lesa pátria. E é muito interessante, porque quem usava esse argumento do crime de lesa pátria são eles, né? O Paulo Figueiredo Neto, do ditador, ele saca o argumento de lesa pátria para incitar a turba a ser violenta a ponto de pedir o fuzilamento do Lula. Aí ele fala, crime de lesa pátria nos Estados Unidos leva a pena de morte. E por fuzilamento, ele faz esse tipo de incitação, de discurso de ódio, usando o crime de lesa pátria americano para pedir fuzilamento do Lula aqui no Brasil. E aí a gente vê, de fato, quem são os traidores. Quem é que está indo até outro país para sabotar a sua própria nação. Aí está o exemplo concreto. Os traidores são eles próprios, mas não precisa pedir fuzilamento desses idiotas. O que a gente precisa é fazer chacota e cobrar que eles percam até a posição que eles têm de autoridade se seguirem nessa entoada. Ator pornô. Agradecendo aqui os comentários de vocês, já Bad Dog, Robson Mac, dizendo queremos Felipe Neto no rolê, hein? Ele vai vir, viu, gente? Hoje de manhã, Aê! a Vivian fez o convite ao vivo para ele não poder negar, e ele falou que vai estar aqui no rolê com a gente. Estamos Lucas lascados. Santos, Pedro Azevedo, De Luca só volta na sexta, atestado forte. Eu não estava de atestado hoje não, viu, gente? Eu tô bem de saúde. Só não tô fazendo mais V1 agora nas manhãs de sexta-feira. De forma dura. Maria Helena Schweitzer, o Marcos Coaglio, o Guga hoje é faca na caveira. O Guga veio com a camisa de caveirinha hoje. São as duas, né? Tem a da caveirinha e a da bicicletinha. Hoje veio a da Me caveirinha. dá um beijo Uma na vez boca, por semana. O Rodrigo Ribeiro dizer Paquitas de americanos, e Renan Almeida, isso é quer ser patriota. O Gordão Jogadas, eles não conseguem nem discernir entre a Constituição americana e a brasileira. Os deputados brasileiros têm viajado vários países com a petição The Truth About the Democracy in Brazil. Eu fiz o curso de inglês aqui do ICL. A verdade sobre a democracia no Brasil, de autoria do deputado, aquele que tem uma direção meio complicada, não dirige muito bem, tem uns problemas aí para contar, o Gustavo Gayer, o Guga, inclusive, Pois é. tentou entrevistar ele sobre esse assunto lá no Congresso, não quis falar. O documento argumenta que o TSE estaria processando e culpando oponentes do atual presidente da República, oponentes do atual presidente da República, do Lula, sem a menor base probatória, tudo com a única intenção de aniquilar a oposição ao atual governo. A petição teria assinaturas de 40 deputados e 2 senadores. O curioso é que nem o PL inteiro assinou, né? O PL tem 80 deputados, só 40 assinaram. De tão maluca que deve ser a teoria deste documento, The Truth About the Democracy in Brazil. Os caras querem compor a narrativa de qualquer jeito, né, Guga? De que existe uma perseguição, simplesmente os caras cometem todo tipo de crime contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ataque ao Supremo Tribunal Federal, toda sorte de ataques à democracia e às instituições, e aí, na hora que as consequências vêm, mas estou sendo punido, nossa, mas eu estou sendo perseguido pela justiça, porque os caras querem cometer crime sem ser investigados, sem ser punido. Pois é, agora o perigoso disso tudo é que agora a gente só ri mesmo, porque o trumpismo não tem poder nenhum. Agora, se o Trump voltar ao poder, imagina esses deputados terraplanistas americanos, o Nicolas Ferreira de lá, o Gayer de lá, se unindo, como estão fazendo com o Gayer daqui, com o Nicolas daqui, para tentar espalhar essa narrativa que a gente sabe que é uma piada. É perigoso, né? Eles conseguem enganar muita gente. Eles têm, né, o poder de persuadir os acéfalos da extrema-direita. Então, estão sim fazendo uma disputa de narrativa. O Lula, obviamente, tinha já o apoio, o respaldo internacional contra o golpe, contra essas narrativas imbecis. E eles começaram a ganhar terreno, né, lá fora. E aí vem o Musk e se alia a essas ideias e passa a ser usado por essa milícia digital
junto com esses parlamentares americanos que acabam dando um mínimo espaço que seja para que esses daqui de extrema direita, que são suspeitos de participarem de milícia digital, de golpe, irem lá e continuarem espalhando essa narrativa que levou eles a se tornarem suspeitos. Então a gente está vendo Musk servindo como instrumento para espalhar isso, e a gente vê alguns parlamentares americanos também. Por enquanto a gente ri, mas se o Trump ganhar, meu amigo, pode ser que a gente chore. Imagina se o Trump fosse o presidente, o que poderia ter acontecido, porque os militares arregaram do golpe que o Bolsonaro convidou, porque eles foram ameaçados pelos americanos. Teve muita pressão, teve ameaça mesmo, teve recados, teve, olha, isso não dura um mês, vocês vão cair na prisão, vocês vão rodar. Eles tinham medo de serem presos, do golpe falhar, por isso que a maioria arregou. Mas que tem muito militar golpista aí, tem, e com um país americano na mão de um golpista também, que é o Trump, essa narrativa, essa ideia, essa estratégia pode ser muito perigosa da extrema-direita. Que o pau vai comer, que a rosca falou vai fechar. Que o marido dela pegou um voo ontem de Brasília para Fortaleza. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E disse que o capiroto e a turma toda estavam no avião. Disse que ele rezou durante o percurso inteiro pedindo que a justiça divina não acontecesse naquele voo. Eu descia, por via das dúvidas, eu pegava o próximo voo. Você viu o apelido Por via das dúvidas. do Eduardo Girão, que o Gordão Jogadas mandou? Não, qual? É o Ed Big Spin? É o Ed Big Spin. Eu falei ontem no programa. O Gordão Jogadas tá roubando minhas piadas. O Gordão Jogadas. Foda, nem assiste. Não assiste, cara. Não assiste o próprio programa. O Edward Bixby, o grande Eduardo Girão, mostramos ontem ele aqui no programa. Enfim, vamos continuar acompanhando, mas você tem total razão, Guga. A gente não sabe que impacto vai ter o Trump nessa história toda. E tinha uma galera que dizia, não, mas o Lula não pode ir contra os militares, porque se o Trump ganha, ele pode querer um golpe no Brasil e os militares precisam estar do lado do Lula. Primeiro que os militares não estão do lado do Lula, né? Não importa que o Lula pinte o Palácio do Planalto de verde oliva, que os militares não vão estar do lado do Lula de um jeito ou de outro, né? E outra, não é isso que vai impedir o Trump de tentar dar um golpe em qualquer lugar onde ele queira. Não dar um golpe, né? Mas apoiar um golpe em qualquer lugar onde ele acha relevante, inclusive no Brasil, que é uma democracia tão grande. E como se os Estados Unidos não tivessem histórico, né? De ajudar a dar golpe no Brasil. Pois é. Não seria a primeira vez. E com isso fechamos o nosso Tá Pegando Fogo. Vai ser um pegandinho fogo hoje, porque temos muita coisa para falar sobre este próximo quadro, uma das melhores trends do Twitter dos últimos tempos. Roda o nosso quadro aleatório. Guga, no Twitter, que nós não chamaremos pelo nome que o bilionário que comprou a rede social deu a ele, no Twitter, a Fernanda Salles, que é um perfil de extrema-direita, fez este post aí, ó. Não sei se você viu esse post? Não. A Fernanda Salles fez esse post dizendo o seguinte: essa é Rosana Maciel Gomes, de 50 anos, mãe e avó de 4 netos. Ela foi condenada pelo STF a 13 anos e 3 meses de prisão pelos atos de 8 de janeiro contra Lula. Foi contra Lula bem o ato, né? Ela foi presa no dia da manifestação, junto com um grupo de 6 idosas que fugiam das bombas de efeito moral e da quebradeira no Palácio do Planalto. Bem, post claramente. Isso é um bolo de pote? Parece um bolo de pote. Parece, né? Ou um açaí, né? Ou um açaí. Pode ser um açaí, né? Os paraenses estão aqui. Agora, nossa, demais. Essa Fernanda Salles, ela é repórter investigativa, viu, Guga? Ela trabalha no Terça Livre, Gazeta Brasil, The Epoch Times, Breaking, e esses são os veículos que ela trabalha. Como a gente pode ver, a Fernanda é de extrema confiança. E aí, começaram a aparecer outras histórias muito tocantes no Twitter, e a gente queria compartilhar com vocês algumas dessas histórias. Pode colocar a primeira aí, Guilherme. Ó, essa é a Dona Valéria, mãe e avó dedicada, líder do grupo de mães da sua igreja batista, foi condenada a 15 anos de prisão só por estar na Praça dos Três Poderes, sentada no gramado, jogando canastra real com suas amigas em um piquenique. Vocês acham isso justo? Tem outras histórias. Essa é a Dona Valéria. A Dona Valéria. Não. Dona Valéria. Dizia eu, esse Guilherme é novinho. Aí, ó. Essa é a Dona Mirtes.
Esse Mãe, é o Bernardinho do vôlei? Mãe, avó, bisavó foi condenada a 18 anos de prisão só por estar perto da praça. O Guilherme não entendeu a piada. Perto da Praça dos Três Poderes, tocando violão e segurando uma bandeira da Suécia. Vocês acham isso justo? Mais uma dessas presas. Guerreira. Aí, ó. Essa aí, eu fiquei muito. Essa foi muito injustiçada. Essa é a Regina Lúcia, mãe, avó, bisavó, condenada por estar perto do Palácio dos Três Poderes segurando uma Bíblia. Tem mais dessas senhorinhas condenadas. Aí, ó. Essa é Dona Marli de Almeida, 68 anos, fumante, mãe de 4 filhos. Ela estava no bingo tomando um Campari, jogando dominó com as amigas, nem ficou sabendo o que estava acontecendo em Brasília. No momento, ela se encontra em casa, divertindo-se e dando biscoitos para o seu papagaio Toby. E aí, Guga, a trade se desenrolou. Tem mais. Não, a zoeira eu tinha visto. Eu não tinha visto o que tinha originado a zoeira, que foi essa repórter sem credibilidade nenhuma. Foi, ela que gerou. Eu vi a zoeira. Eu vi a zoeira. Tem a dona Eva Dias Botelho Pinto, que foi presa também. Vamos pra mais uma aí, que tem várias. Esse não foi preso, não. Ó, a dona Ainda não. Florebert foi também condenada, coitada. Ela foi passear no dia da manifestação junto com um grupo de 6 idosos. Ela não foi condenada. Ela não foi condenada, que riam da cara das velhas bolsonaristas no Palácio do Planalto. Tá lá, ó, belíssima, tomando seu champanhe. Olha, ó, essa é Taylor Allison Swift, 34 anos, mãe de 3 gatos, foi condenada. O meu namorado veio odiar essa piada. Foi condenada. Ela não foi condenada porque ficou em casa. No dia ela trabalhava no novo AOT, o Midnights. A Taylor Swift, belíssima. Essa é a Lana dos Reis, 50 anos, mãe e avó de 4 netos. Foi condenada também a dona Lana dos Reis. Também. O outro melhor aí, ó. A Jaira Messias, 69 anos. A outra coitada também condenada. Irene, de 32 anos, não foi condenada. Tava trabalhando no seu comeback. E aí o pessoal das divas do K-pop, das divas pop, também colocaram todas as suas divas nessa trend. A Rosa Elisiane, de 56, não foi condenada. Ela estava na praia com o meu pai no dia 8 de janeiro, celebrando a posse do Lula. E o Walter Branco? Você não pegou o Walter Branco? Então, o principal, pô, eu fiquei falando. O melhor de todos, a Laura Couto não pegou. Muito bem. Uma salva de palmas profissional. Vamos botar uma salva de palmas. Quantidade. Não é. A Laura Couto não pegou o principal. Pega aí que dá tempo, a gente mostra. Mas não pegou o principal, o melhor de todos. Mas manda aí então pra mim. Não vou mandar. Busca você. Não vou ficar recebendo ordem durante o programa. É isso aí, pô. Viu? Aqui, amigo. O Rafael Siriaco Will fez curso de inglês junto com o Giron, professor do Joel Santana. O Rodrigo Oliveira adorou a Regina Lúcia, Barca Temum, véia. O Mauro Antônio Oz lendo a Bíblia, o Mauro não entendeu a piada. A Eliana Borges, essas velhas golpistas têm que ficar presas. Aliás, inclusive, o do Walter White, lá, o do Walter Branco, foi o melhor de todos, porque um monte de gente, Guga, não entendeu a piada. E as pessoas começaram a falar, tem que ficar presa mesmo, golpista, não sei o que. Gente, é uma piada, é um meme. E o Bad Dog falou, Walter Mercado é o melhor. O primeiro que a gente mostrou era o Walter Mercado, e o Guilherme é novinho, o Guilherme não conhece o Walter Mercado. Ligue já, pra você aí que já tomou 8 doses da vacina da Covid, que nem eu, ligue já, você lembra que era Walter Mercado. Tem um documentário sobre ele, inclusive. Lá no Netflix, sobre o Walter Mercado. Estão dizendo que o Helder Maldonado fez alguma aí que viralizou também. Foi. A Laura que veio trabalhar só por força do ódio. O Gordão Jogadas respeita a Laura Couto, o Pablo Marçal que deu certo. E o Robson Mac, quanto caso clínico, manda para a psiquiatria. E com isso nós fechamos esse quadro, já que a Laura não pegou o melhor de todos, ela vai ficar pesquisando aí enquanto isso. Nós vamos para o próximo quadro, uma macetada de notícia. A Maria Helena Schweitzer perguntando quantos anos tem o Gui? 20? Você tem quantos anos, Guilherme? 26. Escuta aqui, menina, você tem quantos anos? Como diz a aspa no meio dele em Brasília. 26. O Guilherme já tá velho, já parece uma tartaruga.
Já eu Quer recebo ver a mensagem. tartaruguinha? Só a cabecinha. Daqui a pouco eu recebo mensagem da dona Mariana Couto falando que eu tô destratando a Laura. Tô destratando mesmo hoje, dona Mariana. Vamos lá, Guga, para um evento que nós não poderíamos ter deixado de perder. O lançamento da candidatura de André Fernandes. O ex-presidente inelegível, inviajável... Que isso na tela, meu Deus? O ex-presidente inelegível, imbrochável... É o Brasil! Vamos voltar pro roteiro. O presidente inelegível, inviajável, imbrochável está em Fortaleza, no Ceará, para o lançamento da candidatura de André Fernandes, o Raspa-Caneco, aquele mesmo. Raspinha. O Raspadinha. Ele é deputado federal, né? Foi o mais votado do Ceará. E o André foi aquele que teve a brilhante ideia de abrir a CPI de 8 de janeiro, achando que seria boa pro bolsonarismo. Deu ruim no evento, né? Várias pessoas, Guga, criticaram a falta de segurança. Os participantes relataram o furto de pelo menos 17 aparelhos de telefone celular. Uma das denúncias partiu dessa belezinha que nós mostramos na tela aqui. Vamos ver o que ela falou sobre a segurança do evento. Em menos de 15 minutos, 17 pessoas foram roubadas o celular. 17 é o número deles, né? Que antes, né? O original. Quando eu virei pro lado, que eu fui dizer pra senhora do meu lado tomar cuidado, que a senhora tá bem aqui atrás de mim, ela quando olhou pra bolsa dela também tinha sido roubada. O que é que foi feito até agora? Nada. Não apareceu ninguém da equipe da produção do evento, não apareceu, a polícia apareceu, pegou as duas mulheres que a gente reconheceu, levou e soltou. Vai ver, não acharam nada, né? Levou e soltou. E o pior, vai ver vocês reconhecerem errado. E o pior é que o bolsonarismo sempre diz que nos eventos do Bolsonaro não tem criminalidade, não tem assalto, né? Aí, aparentemente, o jogo virou, né? Parece que tá tendo muito assalto agora nos eventos bolsonaristas. Devem ter olhado pra duas que estavam de vermelho ali passando. Isso, foram elas. passando. Aí não achou nada, pô. Não achou nada, liberou, meu amigo. A suspeita é de vermelho. Essa mulher chamou ainda depois de polícia petista, né? Já que o governador do Ceará é do PT. Então o governo do Ceará é petista. Certamente. Agora, Deluca, elas estão no lucro, porque um evento com Jair Bolsonaro que só sumiu o celular, podia ter sumido joias também, né? Espero que não tenha sumido nenhum colar. Mas já tá tudo certo. É um risco muito, muito grande lá. Além disso, Guga, várias outras coisas aconteceram, né? O retorno das motociatas, teve motociata do bolsonarismo, é o antes, Gabriel Vento, o VT Motociatas. Aí, ó, teve motociata do bolsonarismo, tinha bastante gente até, não tava tão 100 pessoas. Assim. Não, 100 pessoas. 100 pessoas? Com moto parece muito. Parece mais, né? Mas com moto, quando ele reuniu, aquele dizia que eram 100 mil pessoas, aí fizeram a conta. Tinha 4 mil. Com a inteligência artificial eram 6 mil motos. 6.100 motos. O cara falava que eram 100 mil. Então, aí devem ter 100 motos mesmo e ele vai falar que são 10 mil. Que são 15 mil. Provavelmente. E aí, Guga, uma outra cena que, no mínimo constrangedora, eu não vou explicar. Eu vou deixar vocês verem e depois o Guga vai comentar. Sua palavra diz, ó Pai. Meu Deus, que onde eles colocaram... Tá meio inchado o pé do Jair, né? As plantas dos pés. Pois é. Ele todo, né? Ele todo tá inchado. Tá meio inchado. Isso aí essa localidade. Será que cabe a tornozeleira? Travamos. Meu Deus, aquilo que colocaram... Será que cabe? Isso que o Guilherme perguntou é a pergunta que todo mundo tem feito nas redes sociais, Guga. Será que foi o benzimento pra botar a tornozeleira ali? Que acho que cabe ali, né? Vai precisar colocar uma maiorzinha, uma cinta maiorzinha, aquele elástico. Uma pranchadinha. Mas vai precisar em algum momento, provavelmente. Em algum momento, se ele der sorte, né? Quando ele sair do regime fechado, vai ser isso que vai acontecer com ele. Ele vai ficar com uma tornozeleira. Essa é a previsão. Primeiro regime fechado, depois tornozeleira. Mas é isso, né? A gente está vendo aí um cidadão de bem na igreja cometendo um ato de podolatria com Jair Bolsonaro. O Vento falou que tá inchado porque ele tá usando a botinas Bolsonaro. É por isso, exatamente. E o pior é que ele deve estar mesmo. O pior é que não é mentira. Ele deve realmente estar usando essa bosta. Falando em bosta, Guga, vamos falar sobre Schellenberger e Davi Agape. Os dois
jornalistas, né? Um é um ativista norte-americano e o outro é um agente penitenciário, que a galera resolveu chamar de jornalista. O Senado virou um palco de um circo, com todo respeito aos palhaços e trapezistas de verdade, na audiência pública para ouvir o Schellenberger, que tem um nome muito difícil de falar, o responsável pelo Twitter Files, que nós estamos chamando de Twitter Liars agora no Twitter, e também ouviu o Davi Agape, que é o jornalista responsável por divulgar os dados aqui no Brasil. Antes mesmo da audiência, o Schellenberger postou que não tem provas que Alexandre de Moraes tenha feito ameaças a funcionários, como ele tinha dito antes. Vamos ver o tweet dele aí. Correção é ótimo. Acima escrevi, Alexandre de Moraes e outros funcionários ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse as informações privadas e pessoais. Isso está incorreto. Não tenho provas que Alexandre de Moraes tenha ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro. Lembrando que o Schellenberger é o mesmo que disse que as pessoas têm que ter o direito de mentir. Ou seja, Guga, ele disse, ele voluntariamente... Antes. Não, aquela hora eu coloquei aqui pra baixo, mas tudo bem. O Agape fez a mesma coisa. Já a gente vai ver a do Agape. Os caras mentiram propositalmente, tanto no Twitter, tanto nas reportagens, quanto na comissão. A gente vai ver os vídeos daqui a pouco. Dá pra chamar essas pessoas... Olha isso que ele falou. Aí, ó, as pessoas devem ter direito de mentir, diz o jornalista do Twitter Files. Não é jornalista, né, gente? O Poder 360 também é um baita site bolsonarista ultimamente, viu? Ele é qualquer coisa menos jornalista. Ele é um ativista da extrema-direita dos Estados Unidos. O cara mente, Guga, e ontem no Twitter eu falei isso. Eu falei, cara, jornalista tem o direito de errar. A gente erra mesmo. Não de mentir, tem direito de errar. Jornalista erra porque errou o procedimento, ouviu a fonte mentiu, tem uma série de erros de processo. Muito ego. Tem muito ego também. Muito jornalista erro legítimo, erro de profissão, que você acaba cometendo de uma forma ou de outra. Isso não é erro jornalístico, né, Guga? Isso é mentira, não tem o direito de chamar. As filhas do Guga estão brigando agora. Vai separar as meninas. Tá tendo treta aqui. Não, é patética essa história, cara. Eles pegaram um sujeito que é uma mistura do Monark com Kim Paim, tá ligado? O cara fala todo tipo de bobagem, é um conspiracionista, é um cara que é uma chacota nos Estados Unidos, né? Ele tem umas teorias sobre alienígenas que já viraram piadas nos Estados Unidos. Então é um sujeito sem credibilidade nenhuma. O único que estaria disposto, claro, a servir de ferramenta para o Musk espalhar um bando de bobagem. O Musk é outro terraplanista. O Musk, ele está usando como fonte nessa história aí de atacar o Xandão, de atacar a justiça do Brasil, ele usa a própria milícia digital que está sendo investigada pelo Xandão. Aí ele pega aquele Luiz Braga de Orleans, que é, enfim, o monarca que perdeu a coroa, né, que agora é deputado, e que é também um sujeito que foi investigado, que é investigado por espalhar fake news. Aí ele pega o Alan dos Santos, que é investigado, ele pega o Paulo Figueiredo, ele pega exatamente os suspeitos de fazerem parte de uma milícia que cometeu uma série de crimes para dar um golpe, e usa o argumento dessa turma. Aí esse sujeito, esse jornalista, está fazendo esse papel, está sendo usado pelo Musk para isso, porque é um incompetente, é um maluco, como a gente está mostrando aqui o perfil dele, é um sujeito sem credibilidade. E essa história já perdeu, claro, qualquer força, né? Agora é só uma histeria de uma extrema-direita acéfala, porque não tem história aí. Agora ele teve que voltar atrás. Eu errei, falei que estavam indo para cima do advogado do Twitter e não estavam, não foi bem assim, acabou, essa história é uma farsa. E os jornalistas que deram credibilidade para isso agora precisam, se tiverem, claro, querendo prezar pela reputação, de desmontar essa farsa. Ontem, ele e outros norte-americanos, estadunidenses, têm defendido uma teoria muito sem pé nem cabeça para o ordenamento jurídico brasileiro sobre liberdade de expressão. Ontem ele disse uma no Senado surreal, Guga, sobre o limite da liberdade de expressão dos Estados Unidos, e o cara acha que a gente tem que importar o conceito deles. Olha isso que o cara falou ontem no Senado.
1977, o Corte Supremo dos Estados Unidos resolveu que os nazis podiam fazer manifestação num bairro dos judeus. É uma coisa incrível. Eu senti chocado no momento quando eu aprendi essa história, e não foi somente um bairro de judeus, mas de sobreviventes do Holocausto. Uma coisa incrível, né? Para entender nosso compromisso à liberdade nos Estados Unidos. Em 1989... Irmão, eu quero que se foda a liberdade dos Estados Unidos. Tem um paradoxo chamado paradoxo de Popper. Depois vocês pesquisem. Ele também é conhecido como paradoxo da tolerância. Quando você permite que os intolerantes existam sem nenhum tipo de reprimenda, eles engolem os tolerantes e assumem o poder de forma totalitária. Permitir que nazistas se manifestem é permitir que eles se organizem politicamente, se organizem para tomar o poder, para disputar eleições e depois fazer o que fizeram na Alemanha nazista. O Hitler não chegou ao poder de outro jeito, ele chegou via voto popular. O Hitler foi eleito na Alemanha e depois virou um ditador que matou milhares de pessoas durante o período nazista. Eu quero que o conceito de liberdade de expressão dos Estados Unidos se foda. Eu não tenho nada a ver com os Estados Unidos e este não é o entendimento jurídico do Brasil sobre liberdade de expressão. Nós não temos nada a ver com isso e vem esses americanos o tempo todo aqui tentar impor pra gente. Tem jornalista americano que mora no Brasil que tenta fazer a mesma coisa, que tenta impor pra gente o conceito deles de liberdade de expressão, que dá tão certo que é o estado que é o país que todo dia tem tiroteio nas escolas e gente matando criança em escola por conta dessa liberdade de ter arma, liberdade de expressão. Nos Estados Unidos não é parâmetro moral pra porra nenhuma pra esse país e vem mais um americano tentar impor pra gente, junto com o Elon Musk, esse outro babaca, tentar impor esse padrão moral superior, que não é superior porra nenhuma pra gente, Guga. Pois é, ainda bem que não é todo americano, mas a maioria, vários, né, fazem esse discursinho da liberdade absoluta, como se... Nem todo americano, mas sempre um americano, né? William, casa comigo, por favor. Tem americano que entende que isso aí é um tiraço no pé. Os próprios americanos agora, eles estão fazendo esse debate, De Luca, porque eles ficavam nessa cascata, vamos tolerar os intolerantes. No fim é isso, se você deixa um intolerante que quer acabar com a democracia, que quer impor uma ideologia racista, que quer calar vozes, se você deixa esse cara se organizar, você, de certa maneira, está sendo conivente com aquilo e está sendo tolerante com um intolerante que em algum momento vai te calar. Então você não pode ser tolerante com os intolerantes, eu concordo. Você tem que impor um limite. Você não pode deixar essa turma falar ou fazer o que quer, como esse sujeito está propondo aí. E muita gente nos Estados Unidos percebeu isso. Então agora está tendo essa discussão. Eles entenderam que ser tolerante com os intolerantes colocou a democracia americana em xeque. Eles agora correm risco. O Trump está, sim, sendo uma ameaça real à democracia americana. A democracia que seria aquela que serve de exemplo para o mundo inteiro está em xeque, exatamente porque permitiu que os intolerantes se organizassem. Então agora há uma discussão lá para começar a limitar a liberdade quase absoluta de expressão, porque não é absoluta. Eles não permitem, por exemplo, apologia a droga ou incitar estupro. Tem um limite também, tem uma censura, e eles querem ampliar essa censura, porque eles perceberam que ser tolerante com os intolerantes, que é o que ele está propondo, está acabando com a democracia deles. Várias pessoas gostaram da minha pistolada, de vez em quando eu fico pistola, gente. Eu tento sempre manter a calma nesse programa, mas de vez em quando tem algumas coisas que me tiram muito do sério. Passar pano para militar é uma delas, e essa tentativa de impor essas verdades gringas, europeias, estadunidenses para o mundo todo me deixam ligeiramente puto, como vocês puderam observar. Aqui tem várias pessoas falando, agradecer, um beijo para todos vocês que gostam que eu fique puto. A minha psicóloga não gosta, mas... Ficou muito sexy também. Vocês gostam, então a minha psicóloga vale menos que vocês. Além disso, Guga, teve o Davi Agape, que é um agente penitenciário, né, que se diz jornalista. Ele escreveu, esse Davi Agape, Guga, uma matéria, escreveu uma matéria
falando sobre o gabinete do amor, que seria o gabinete do ódio petista, não sei o quê. O cara escreveu uma matéria como se fosse uma denúncia gravíssima, com fatos escondidos, áudios, segredos. O cara usou dados públicos de todo mundo para dizer que as pessoas fazem parte de um complô, de um gabinete. Os caras tiveram a coragem. Esse sujeito aí, ó, parece o Sérgio Moro mal diagramado. O Sérgio Moro já é mal diagramado, né? Ele parece o Batoré do grupo de acesso, o Sérgio Moro do grupo de acesso. Esse cara aí disse que, por exemplo, o Medo e Delírio em Brasília, um podcast que a gente ama aqui no ICL, é um perfil anônimo. O programa do Medo e Delírio em Brasília, todos os episódios do podcast começam, esse programa é apresentado por Cristiano Botafogo e escrito por Pedro Daltro. Tem a identidade das pessoas que fazem o programa, mas pra ele é um perfil anônimo das redes sociais. Tudo bem, esse sujeito aí, o Davi, a Ágape, o Sérgio Moro do grupo de acesso, disse que no Senado ele disse... Gordão Jogadas falou que é o Sérgio Moro do Roblox. Isso, parece também. Ele disse que esse cara aí, que parece pouca coisa, disse que o PCC planejou um atentado terrorista em 2002 para ajudar o Lula na eleição. Depois, ele foi no Twitter se corrigir. Peter Griffin. Que errou, também parece. Não, te respeito o Peter Griffin, que o Peter Griffin eu amo. Ele foi no Twitter dizer que ele errou. Ele cometeu um erro. Um errinho, uma bobagem, Guga. Ele disse que citou que o PCC queria fazer um atentado para eleger o Lula, mas ele falou que isso se relaciona ao José Genuíno, ex-presidente do PT, condenado a 6 anos de prisão e não pelo Lula. Qual que é o problema? O problema é que isso também é mentira. A matéria que ele fala, o Pedro Menezes foi no Twitter desmentir 100% do que ele falou. Já eu vou chamar o Leandro Demore, que gravou pra gente aqui um videozinho explicando quem é o Davi Ágape. Mas eu vou Sérgio chamar... Cogos. Isso, é tipo isso. Ele veio, o Pedro Menezes, e explicou no Twitter. A gente tem o print do Pedro Menezes aí, né? Aqui pra frente. Só se quiser. O Davi, vai no seu tempo, Gabriel Vento. O programa vai até daqui que 10 minutos. O Davi Ágape citou como fonte uma matéria que ele mesmo escreveu no próprio site dele. A matéria cita como fonte um blog do Estadão. O post do Estadão cita uma matéria da Veja. E a matéria da Veja, de 2002... diz que não tem nenhuma relação com o PT, com o Genuíno, com o Lula, com ninguém. O PCC fez um plano, descobriram em 2002, um plano do PCC para colocar um carro-bomba perto da Bolsa de Valores de São Paulo por conta de transferência de presos. Seria um protesto, um atentado terrorista contra a transferência de presos. Ou seja, o cara, ele mentiu de todas as formas possíveis. Aí ele foi se corrigir e mentiu de novo. O cara é um mentiroso compulsivo. Antes de você comentar, Guga, vamos só pedir para que o Leandro Demore, que gravou um videozinho pra gente, para que ele explique quem é o Davi Ágape e por que a gente não devia nem estar falando desse sujeito, mas a gente, infelizmente, tem que falar. Pessoal, tudo bem? Olha só, é curioso, né? Os 2 jornalistas escolhidos pelo Elon Musk aí para fazer parte do Twitter Files Brasil, de origem, na verdade, não são jornalistas. Tem algum problema com isso? Não, eu só estou trazendo uma informação, de fato não são. Um deles, que publica na Gazeta do Povo, é biólogo. O outro era agente penitenciário. Resolveu montar um site chamado aí de investigador, ou sei lá o quê, com matérias, entre aspas, investigativas. Aliás, algumas delas citam meu nome lá, no mais às vezes risíveis. Eu até fiquei lisonjeado por ser citado nessas historinhas da bruxa e do lobo, mas de fato é um cara que não tem nenhuma expressão. Eu falo aqui até na parte técnica, não sei julgar se de propósito ou não, mas cometeram vários erros técnicos de apuração. Esse material do Twitter Files na mão de qualquer editor iniciante de carreira teria sido derrubado ou no máximo dado como uma matéria daquelas dadas pela revista Piauí, sabe? Aquelas matérias de bastidores, curiosas, sobre como a defesa e os advogados do Twitter reagiram durante o auge da pandemia e as eleições. Bastaria isso. Foi empacotado como farsa por 2 caras que de jornalista não tem muito histórico, digamos, técnico assim, e aliás, um deles, que eu não vou falar o nome aqui, William, porque eu não costumo dar palco para otário, tá? Um deles fez um trabalho para o gabinete de jornalismo, para o gabinete da Carla Zambelli. Então a gente já tá sabendo mais ou menos. É esse último aí que a gente falou, viu? E para onde vai essa galera. O principal jornalista aí, o norte-americano, já desmentiu a principal acusação,
que o Xandão e o governo teriam tentado prender o advogado do Twitter. Isso é falso, ele admitiu isso publicamente. E o outro aí que falou que o PCC fez um atentado à bomba na Bolsa de Valores para beneficiar o PT eleitoralmente, acabou de ir para o Twitter dizer também que essa informação não procede. É uma informação mentirosa e falsa. Infelizmente, se em termos jornalísticos é tudo muito fraco e tecnicamente mal feito, em termos políticos, o Elon Musk conseguiu o que ele queria. Pautou a conversa no Brasil durante uma semana, derrubou o PL 2630, que acabou, foi sepultado, que era o sonho das empresas de tecnologia no ano passado, que despejaram milhões de reais para tentar fazer isso e não conseguiram. O Elon Musk, com um movimento no xadrez, conseguiu isso e muito mais. Pois é. Valeu, bora rolê. Jornalista freelancer. Guga, a gente viu aí o Demore explicando para quem não conhecia esses dois personagens, quem são eles, os caras simplesmente viciados em mentir, cara. Pois é, a gente pegou dois caras que não são jornalistas de origem, tem muita gente que não é de origem e vira, né? Não é o caso desses. Eles não são jornalistas nem de origem e nem hoje, né? Nem de fato. São dois fato. patetas, nunca foram, nunca serão, pelo jeito, não tem credibilidade ou ética para lidar com informação. E aí ele fala, eu cometi um erro. Erro, meu amigo, é o que você comete quando penteia esse seu cabelo todo dia. O que você fez, obviamente, foi orquestrado, fez parte aí de uma narrativa que foi jogada pelo Musk junto com aquele jornalista americano, e você fez sua parte, esse David Agape, para espalhar esse Twitter Files, que virou, claro, o Twitter Lies, o Twitter chacota, uma grande piada. Como eu falei, o Musk ele está servindo a milícia digital, e o propósito dele, claro, tem os interesses dele, os interesses econômicos dele, das empresas dele. Um dos interesses, como falou o Demore, era derrubar a PL, que de fato foi enterrado. O Arthur Lira agora criou um grupo de trabalho e jogou essa discussão para um grupo de trabalho, e a gente sabe que essa é a estratégia para deixar esse assunto mofar lá dentro da Câmara. O Guilherme Faria falando, puxa a lousa, Will. Eu não puxo lousa, eu puxo a Glock. Mentira, eu sou uma pessoa anti-armamentista. O Thiago Dias, fique pistola mais vezes, por favor, me senti representado. A Naibor dizendo, gordão jogados é foda. Eu mostro no meu OnlyFans. OnlyFans/DelucaWilliam. Podem seguir lá, que tem minha pistola. A Naibor diz que o Gordão Jogadas é foda. Inclusive, Gordão Jogadas, queremos conhecer sua identidade. Mande mensagem pra mim lá no Instagram com sua identidade real, porque somos muito pensando nisso agora. Fãs Queria do Gordão ser amigo Jogadas. dele. Sair pra comer um hambúrguer com o Gordão Jogadas. Tudo de Gordão junto. Eu, o Guilherme e o Gordão Jogadas. O Rei da Praia, direito de amar, direito de nascer, direito de mentir, why not? Né? E o Gordão Jogados, até eu que sou hétero fico impactado com esse, assim, vocês são ridículos. Guga, tem mais uma aqui que a gente vai trazer, que, gente, não é mentira, não foi escrita pelo sensacionalista, é uma matéria mesmo, matéria com dados, não foi escrita pelo Davi Agape nem pelo Michael Schellenberger. Por engano, e engano aqui, minha aspa, o governo de São Paulo desenvolveu um site chamado imóveis.sp.gov.br. E aí, o site colocou à venda apenas a Lesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Hospital das Clínicas, o Quartel da Rota, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a Pinacoteca, entre outros. Quanto tá? O governo... Olha lá, ó, tem preço lá, velho. O governo 968 milhões, é isso? Aí, ó, Praça da Luz. Tem a Pinacoteca. Esse aí precisa apurar. Esse aí você manda e-mail lá que eles dão o preço para você. A Secretaria de Gestão e Governo Digital informa que o portal imóveis.sp.gov.br está em construção e, por um erro técnico, levou ao ar informações descontextualizadas sobre o patrimônio imobiliário estadual. Para corrigir essa falha, o site vai ser colocado... Meu Deus! Foi tirado do ar e vai ser disponibilizado em breve. Vamos lembrar que a nova edição da pesquisa Quest trouxe que o Tarcísio aparece com 62% de aprovação entre os eleitores paulistas e 29% de reprovação
gravação. Aí, ó, tá aí. Estamos a lascados. Quest mostra a belíssima arte que fizemos sobre a pesquisa Henricão Quest. dos Prints fez essa arte. O Henricão muito dos Prints é boa. um monstro, é um Henricão jogadas. Um Tarcísio Wide ali, né? Ô, Guga, se fosse um outro governo, se você falasse, sei lá, foi o governo da Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, você ia falar, estranho, deve ter sido um erro. Agora, não muda o fato do erro, ok, não vão vender a Pinacoteca, talvez tenha sido um erro, mas vai existir um site imóveis.sp.gov.br. O cara pode não vender a Pinacoteca, mas vai vender outros prédios públicos, porque senão não tinha site. Pois é, senão não tinha site. Qual que é o fim desse site? Qual que é o objetivo, né? Vender. Agora, e qual que é a mentalidade do Tarcísio? É vender tudo que o Estado tiver também. E aí, claro, sendo na mão do Tarcísio esse suposto erro, e é um erro, né? Não é possível que eles vão votar isso tudo assim. Enfim, é claro que vira motivo de polêmica, não tem como não virar. É o Tarcísio, é o cara que pegou o martelinho e quase quebrou quando ele foi privatizar a luz, né? A Lago, aliás, nem me lembro mais o que era que ele estava privatizando quando ele quase estourou aquele martelo. Mas enfim, a mentalidade norte do Rodoanel. Era o Rodoanel, era. Isso. Então é um sujeito que, enfim, tem essa imagem, né? Pega mal, é polêmico e é hilário também ver um governo do estado mais rico do Brasil, que seria um governo super profissional do Tarcísio, cometer um erro, um suposto erro tão amador. Olha ele aí, ó. Esse é o Tarcísio. É o Tarcísio que vende qualquer coisa, né? É o moderado, né? O bolsonarista moderado, eles dizem. Moderado. Esse aí. Esse é o normal. O normal é esse daí. É muito bom o conceito de bolsonarista moderado. Não faz nenhum sentido. Olha o conceito. Não existe. Se tiver o conceito de água meio molhada, mais ou menos assim, água molha um pouquinho. Que isso aí? Moderado é porque ele não bate a cabeça na parede, é isso. Isso. Mas olha, ó, mal que ele bate, ó. Agora a gente tem o programa R$2 o Musk misterioso, então o Musk ali. Eu também tenho. Ai, que tristeza. A gente tava falando do Tarcísio, o Tarcísio que também é conhecido por defender ações policiais violentas, né, Guga? Ele disse, inclusive, fez chacota, né, que o pessoal ia lá pro Tribunal Penal Internacional para fazer uma denúncia contra morticídio aqui na Baixada Santista. Ontem o STF, essa achei muito boa, o STF confirmou uma tese, veja só, Guga, o dia é 12 de abril de 2024, proibindo abordagem policial baseada em raça, sexo, orientação sexual, cor de pele ou aparência física. Aí aparentemente era liberado, não é mesmo? Agora tá proibido. Ah, sim. Agora, dia 12 de abril de 2024, as buscas policiais devem estar fundadas em indícios objetivos de posse de arma proibida ou objetos que constituam um corpo de delito. A tese foi firmada a partir do julgamento de um caso no qual um homem negro, preso com 1,6 grama de cocaína, foi condenado a 8 anos de prisão e alegou ter sido vítima de busca pessoal por questões raciais. Spoiler, foi mesmo. A pergunta que fica, a gente já está respondendo, é se já não era proibido, né? Quando é que a abordagem desse tipo era permitida? Inclusive, a Constituição Federal já respalda essa decisão, né? Mas a gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece. E aí, para ilustrar isso, Guguinha, nós vamos falar sobre 2 casos efetivos que aconteceram ontem. O primeiro deles talvez seja um pouquinho mais duro. Rian, o MC Rian que canta que música, Guilherme Bessa? Tubarão Te Amo. Canta aí pra gente um pouquinho. Ah, não. Foda. Canta aí, irmão. Canta aí um pouquinho. Canta um trechinho. Eu tô com sono, eu vim fazer nenhum hoje. Chega. Foda. Ok, o Guilherme não quer cantar. Quer pagar esse mico, né? O MC Rian teve uma arma apontada para ele em uma abordagem policial por estar com um carro com cor diferente dos documentos. Ele foi encaminhado à delegacia e liberado após prestar esclarecimentos e justificar que envelopou o carro alterando sua cor. Aí tá a abordagem que o MC Rian sofreu, Guga. O cara já com a arma já apontada ali para ele, né? Tipo, ele filmou ali pelo retrovisor, já desligou o carro, tirou a mão de tudo. Abriu a porta pra deixar claro que não ia fazer nenhum tipo de reação. Aí, ó, com a arma apontada pra ele. Bem amigável. Se fosse um playboy,
E não que o MC Rian seja pobre, né? O MC Rian tem dinheiro, visto que está num carro Mas importado. ele trabalha pra isso. Mas ele trabalha pra Mas isso não e... é playboy. Mas não é playboy, né? Não é playboy, exato. Se fosse nos Jardins, aqui em São Paulo, Guga, com uma Mercedes, uma Ferrari, você acha que a abordagem seria essa aí também? Tipo, a arminha na mão, apontada pro cara? A gente já viu, né? O Porsche que bateu e não teve isso. É o Porsche e, Transformer, enfim, né? O Porsche que anda sozinho. O Porsche Transformer, assassino, né? que anda sozinho. Aí, pô, provavelmente é isso que você tá falando. É tanto o bairro. Agora a gente acabou de mostrar, né? Que não pode mais abordar a pessoa pela aparência da pessoa, que antes a lei permitia a polícia te abordar porque te achou suspeito pela aparência. Patético. Mas acontecia, a gente é um país muito atrasado. A gente tinha na lei também uma brecha para o marido matar a própria esposa por crime de honra até um dia desse. Então é um país super atrasado. Exatamente, tem que tirar por causa disso, porque provavelmente ele foi abordado porque os policiais, de alguma maneira, acharam que ele estava num bairro, num local onde alguém não deveria estar com esse carro, ou talvez não foram com a cara dele, por algum motivo que seja. E aí sim a gente vê esse tipo de tratamento da polícia, considerando ele um suspeito. Se você está num Porsche, numa área nobre, o policial vai te tratar provavelmente como aquele que levou um esporro lá em Alphaville, que ficou na porta da mansão do cara em Alphaville, ouvindo vários insultos sem fazer absolutamente nada. Era isso que aconteceria. Então, o que eu acho que aconteceu é que ele envelopou a Ferrari para ficar da cor vermelha e o documento tá na cor preta. E aí, por isso Mas os policiais não sabiam isso antes, né? Também, mas os policiais não sabiam antes. O foda foi o enquadro com a arma na cara dele, né? Assim. Mas a polícia, então, ela checou a cor do carro, viu que estava errado e enquadrou. Foi isso. Foi essa a ordem. E levaram ele pra delegacia. Então, mas aí você para o carro e pede pro cara descer. Aí você vê os dados do carro e vê se tá envelopado a cor errada e o cara esclarece, pô. Não essa abordagem que foi feita. Mas aí, Guga, teve uma outra abordagem pior. Olha, isso aí esse aí do Peter Griffin é o mais clássico de todos. Tem pra terrorista e manifestante também. Teve outra pior do que a do MC Rian, que já foi grave sozinha. Rolou em Goiânia, Guga. A polícia foi cumprir um mandado na periferia lá de Goiânia às 6 horas da manhã e, após não ser atendida, arrombou a casa. Assustou a mãe com os 2 filhos, um de 9 anos e um bebê de 2 meses que estava no colo. Vamos ver o vídeo e eu vou comentando enquanto isso, porque o vídeo é meio longo, mas pode rodar o vídeo com o áudio um pouquinho mais baixo aí, Vento, pra gente. Ela apontando a arma para a mulher que está com o bebê no colo. Essa é policial aí, ó. Com a arma na mão, a outra criança assustada. Os policiais arrombaram a casa dela. Aí, ó. Os policiais arrombaram a casa dela. Ela é advogada. E ela estava pedindo o tempo todo o mandado de busca e apreensão, mandado de prisão que tinha sido expedido. Vai mais pro final do vídeo, Vento. Só na metade pro final do vídeo. Só para eu mostrar a parte mais importante. Tá aí, ela empurra a pessoa, ela diz que foi pegada pelo pescoço e tal. Aí, Guga, a abordagem em si já tá ruim, não tá? Já tá errada. Mesmo que a busca e apreensão fosse contra ela, já estava errada. Mas na metade do final pro vídeo, você consegue chegar lá, Gabrielzinho Vento? Ou é só esse trechinho que a gente tem? A gente tem o vídeo completo? A gente vai pegar o completo. Tá bom. Aí. Não, mas tudo bem. Tipo, enquanto isso eu vou falando. Na metade pro final do vídeo, Guga, a mulher pede, deixa eu ver o papel aí de vocês. Né? Porque eu preciso ver o mandado, né? Eles estavam na casa errada, Guga! Era a casa do lado! Invadiram a casa da pessoa, apontaram a arma pra ela, quebraram o portão da casa da pessoa e eles estavam na casa errada. Era a casa 2. Arrombaram a casa. Arrombaram a casa da pessoa. Vão pagar o conserto do portão. Aí, ó. Recebendo a pessoa com arma na cara, irmão. A pessoa que está em casa, dormindo, na casa errada. E aí, segundo a Polícia Civil de Goiás, vão apurar. Aí, ó. Essa aí é a parte, tipo a metade final do vídeo. Ela pedindo a identificação das pessoas para que elas fossem identificadas. Por que tá borrado esse vídeo? Mas tudo bem, depois a gente mostra direito. E aí, depois do final do vídeo, os policiais ainda acham que tem razão e vão brigar com o dono da casa. Mostrando pra ele, empurrando o cara, derrubam o celular dele no chão. A Polícia Civil do Estado de Goiás. Quem é o governador de Goiás, Guga? Só pra lembrar a gente, quem é que comanda a Polícia Civil lá? Caiado.
Ronaldo Caiado, né? Ronaldo O governador de Caiado. Goiás. Só lembrando, quem comanda a polícia de Goiás é o Ronaldo Caiado, tá, gente? A polícia diz que vai apurar supostas irregularidades, né? Possíveis irregularidades, talvez ter irregularidade nessa Será? abordagem aí da polícia civil, né? Mas pelo menos foi uma abordagem que ninguém morreu, né? Porque às vezes a polícia simplesmente dá tiro nas Ainda pessoas bem, né? e simplesmente Pois é. foda-se. Nesse Imagina o vizinho que era pra ser ele Isso. ouvindo. Já ligando o carro, abrindo o portão devagarzinho, ligando o carro e indo Deus embora. me livre. Vazou. Nossa, o cara já tá chegando em São Paulo essas horas. É inacreditável essa história, cara. Muito amadorismo e uma tristeza, né? A família passar por esse constrangimento de ter que, enfim, ter o portão da casa arrombado pela Carla Zambelli da PM, ela que chegou ali Carla completamente Zambelli da PM. despreparada. Parecia a Carla Zambelli, com aquela carinha assim, ó, no ódio, olhando. E aí depois, enfim, pagou um micão, hein, minha filha? Erraram, é o erro ao quadrado. Erra a casa e ainda erra na abordagem. Vou pra mais uma pra gente terminar. Se vocês gostaram da gente pistola, vai ter mais gente pistola. Vou dar motivo pra vocês ficarem mais pistola aqui pra gente terminar o programa, o finzinho do programa. Rolou racismo no Brasil Conference. Durante esse evento, realizado na Universidade de Harvard e no MIT, 2 participantes denunciaram um caso de racismo durante o evento. A Naira Santa Rita, embaixadora do Instituto do Clima, e Marta Mello, da Fundação Sapiência. A Naira relatou que 3 mulheres brancas fizeram comentários racistas sobre ela e sua colega, falando das tranças e dreads, sem perceber que as duas falavam inglês. As mulheres questionavam entre si, viu aquelas negras? Tipo, será que elas têm piolho naquelas tranças e dreads? Em resposta nas redes sociais, a organização da Brasil Conference repudiou o ocorrido e afirmou que estão tomando, abre aspas, medidas sobre o caso. As reações do Twitter são todas racistas, né? A Laura falou aqui numa notinha que deixou pra gente. Aí estão as duas, né, que participaram lá do evento, mas tem a fala delas neste evento sobre o ocorrido. Vamos assistir. Foram muitas situações de violência que vivenciamos aqui na Brasil Conference enquanto embaixadores. Mas vou enfatizar uma específica que aconteceu ontem em Harvard, durante um painel que eu e nossa outra embaixadora, Marta, aqui presente, juntas estávamos assistindo. 3 brasileiras brancas questionavam-se em inglês. 3 brasileiras, viu? Não era americana, não. Black woman, are the lies into braids and dreads? Que em tradução livre significa: vê essas negras? Será que tem piolhos nessas tranças e dreads? Seguido de risos. O que elas não esperavam é que eu falo inglês. Eu imediatamente as olhei de forma que elas entenderam que eu havia entendido o racismo que estava acontecendo ali. E as mesmas se retiraram. Guga, a gente presta toda a solidariedade às duas, né? A gente sabe que pessoas pretas no Brasil e no mundo sofrem todo tipo de episódio racista, de constrangimento, e são episódios criminosos, né? A gente precisa lembrar. Então a gente presta toda a solidariedade à Naira e à Marta, e o mais chocante, será que é chocante? Acho que não, é de que o racismo não vieram de americanas, né? Não vieram de pessoas estadunidenses, vieram de 3 brasileiras que participavam do evento. Não surpreende, o Brasil é um país racista até o talo, né? E aí faz esse tipo de comentário num tom até de humor, como se estivessem fazendo uma piada, como se isso pudesse ser piada. É nojento isso, né? Enfim, se me revolta, imagina quem sofre com isso o tempo inteiro, exatamente por ser preto. Então, não pode... Ela deveria talvez até ter chamado, não sei, chamado as autoridades, ter sido... Mas enfim, ela tá fazendo o certo de expor, tem que expor mesmo, gente. Essas pessoas precisam ser expostas, precisam ser ridicularizadas, precisam pagar pelo que fazem, porque dá nojo ver esse tipo de história, e essas 2 pessoas maravilhosas não merecem passar nunca por uma situação dessa. É revoltante. Estamos terminando na base do ódio este programa, mas antes disso, quero aproveitar para fazer mais um convite para vocês que assistem este pequeno programa. Temos quantas pessoas estão assistindo agora? Deixa eu ver aqui na nossa audiência.
quase 7 mil pessoas, muita gente vendo este programa agora. Obrigado a todos vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, tanto do canal do Eduardo Moreira quanto do ICL Notícias. E também deixe o seu comentário aqui, se você está vendo esse vídeo depois, você viu o vídeo que sobe nas redes sociais depois de gravado, você deixa o seu comentário também para ajudar a gente a chegar a mais gente. Também bota aí os nossos contatos, Laurete e Giovana, que fica lá embaixo nas nossas tarjas. Pode mandar zap pra gente no telefone que vai aparecer já, daqui a pouquinho ele aparece aí pra vocês. Pode mandar zap pra gente também com sugestões de conteúdos pra gente aqui no programa, e pode também mandar nas minhas redes sociais, @DelucaWilliam no Instagram. Eu tô usando mais Instagram agora, viu, gente? Tô tentando ver se eu faço meu Instagram crescer lá. Quem não me segue lá no meu Instagram. Perderam as tarjas desapareceram, a Giovana tá desmaiada, a Laura morreu. Aí a gente, você pode mandar pra mim ou pro Guga Noblat, no @Guga Noblat, em todas as redes sociais, inclusive no Blue Sky. Você tá no Blue Sky, eu tenho que entrar. Vou entrar, mas vamos pro cu, que o cu tá aberto. O cu tá lá. Aí, olha, só tarja. Pode mandar no X aí, ó, pra mim, no @Deluca, que não é X, já tá errado. É no Twitter. O nome da rede social não é X, é Twitter. No Twitter ou no Instagram, @DelucaWilliam, podem mandar. Quem não me segue lá no Instagram, me segue lá, dá uma força lá pro tio, pra gente seguir, porque eu preciso ter mais relevância no Instagram que no Twitter, que tá foda, fica lá. E pro Guga também, no @Guga Noblat, em todas as redes sociais. Dito isso, Guga, convidando vocês para o curso dela, a mulher que apura e apura, estreando hoje aqui na nossa plataforma do ICL, o jornalismo, crítica e investigação, com a nossa querida Juliana Dalpiva, a Juju das apurações. E o Pablo Matos, que trabalhou com a Juliana em grandes reportagens, grandes apurações. Muito bom. Fez. De Watergate aos bastidores de investigações brasileiras, o curso aborda a produção de reportagens investigativas, a importância desse trabalho como fonte de conhecimento e de senso crítico. Oportunidade para estudantes, jornalistas, entusiastas do jornalismo e quem quer aprender e entender um pouco mais as dificuldades que temos nesta atividade nada glamurosa que é o jornalismo, em especial o jornalismo feito aí pela nossa Juliana Dalpiva e pelo Pablo Matos. Então, o curso estreia hoje à 13h, ou seja, daqui meia horinha, exclusivo para assinantes do ICL. E como é que você vira assinante do ICL? Você vira em icl.com.br, virando parte da nossa comunidade. E lá você tem acesso a conteúdo exclusivo, documentário, websérie, filme, que mais? O OnlyFans do Guilherme Bessa tá lá na comunidade do nosso ICL também. Tudo na nossa plataforma, baratinho, como diz nosso Eduardo Moreira, mais barato que um sanduíche e um refrigerante por mês. Você pode usar a senha para assistir todo mundo, inclusive. Sua família inteira pode assistir usando a mesma senha e fazer os cursos todos. Além disso, nós teremos uma experiência exclusiva e inédita no Brasil. O Web Binário, como diz um amigo meu, de Aleida Guevara. Uma testemunha viva que conviveu com um dos maiores revolucionários do século XX, estará aqui com a gente no ICL. Vamos ver o convite que Dudu Moreira fez pra gente deste Web Binário. Existe um homem que fez os Estados Unidos tremerem de verdade. Já parou pra pensar o que é isso? Uma pessoa fazer o maior império militar que esse planeta já viu tremer na base? Pois é, a gente está falando de Ernesto Guevara, o Che Guevara. E o ICL traz até vocês a biografia desse que é considerado o líder revolucionário mais popular do mundo, contada nada mais, nada menos do que por sua filha, Aleida Guevara, num encontro histórico e imperdível que vai acontecer no dia 21 de abril, um domingo, às 8h da noite no horário de Brasília. Se inscreve agora para participar e chame seus amigos e amigas também. Ninguém pode perder esse momento histórico do ICL. O Edu fala, tem gente que fala, mas o Edu tá exagerando. Bicho, mas assim, ó, como é que a gente chama de outro jeito de ser um momento histórico, um baita documentário, Claro. um baita webinário, não tem como chamar de outro jeito, entendeu? A gente vai fazer um evento aí, o Despertar, daqui uns 2 meses,
Vocês têm que ver a lista de convidado que tem, irmão. Não tem como chamar. Como vai chamar como? Não é histórico. A filha do Che Guevara vai ser a convidada de honra da nossa aula aberta no ICL. Até a vitória sempre. Che, por a lei da Guevara. Sem perder a ternura, Guga Noblar. Vai compartilhar com a gente a jornada do pai. Jamais. E revelar fatos sobre a vida, sobre a sua vida que você não vai encontrar nos livros de história. Uma oportunidade única de mergulhar nesse personagem importante da história da luta na América Latina. Dia 21 de abril, domingo, 8 da noite, como estamos falando de uma cubana. Não perca tempo, se inscreva aí, roleicl.com.br para participar. Dito isso, a Regina Jacó está perguntando, Guga, é verdade que você joga dominó durante o programa? É uma pergunta que a Regina Jacó fez aqui. Agora eu tô arrumando a banana aqui. Tá arrumando o quê, Guga? Que isso? Que isso? Que aí é foda, irmão. No meio do webinário. Arrumando a banana no meio do webinário, Guga. Opa, essa... Ai, não dá, meu irmão. Revelações. Eu tô arrumando a banana. E com isso, me despeço de gordão jogado. Essa é a bananinha. É pequenininha a sua banana, Google. Achei. Não, minha banana não é. Não. Quando você falou, achei que. Não vou fazer propaganda. Mas o que importa. Eu achei que era um bananão quando você falou. Mas tudo bem. Nai Borges, Regina Sus. Rei da Praia, o Rei da Praia falou, essa é a banana nanica, Guga. Silvânia Soares, Fábio Camargo, OSP, Mad Dog, quem mais que está aqui? Maria Helena Schweitzer, quem mais? Muita gente, tô perdido. Lucas Santos e todo mundo, segunda-feira estamos de volta. Beijo, Guilherme Bessa. E equipe? Um beijo. Beijo, Guguinha. Seu Paulo tá dando tchau aqui. Beijo pro seu Paulo. Mostra o seu Paulo aí de novo. Cadê o seu Paulo? Mostra o seu Paulo. Mostra o Paulo aí. Não, vai não. Vai não. Dá tchau, seu Paulo. Dá tchau pra gente. Dá um tchauzinho. Dá tchau, seu Paulo. Aí, ó. Seu Paulo deu tchau. Bota o Guga de novo lá. Tchau, Guga. Até segunda-feira. Segunda-feira é nóis. Tamo junto. Tchau, gente. Valeu. Até segunda. Tirou o Guga do ar. Não tem vinheta. Não vai encerrar o programa. Vou ficar aqui falando que nem para sempre. Inspira não só o seu país, não só o seu continente, mas o planeta inteiro. Ernesto Che Guevara é considerado o líder revolucionário mais popular de todos os tempos. E o seu rosto e suas ideias ainda correm o mundo, inspirando as pessoas a lutar por um mundo mais justo. A Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, conversou com a gente no ICL e contou a biografia do seu pai que você nunca ouviu. No dia 21 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, o ICL traz um encontro histórico. Para você participar é gratuito, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí, aprender aquilo que nunca foi contado sobre essa, que é uma das figuras mais importantes do nosso tempo. Te vejo lá.